Após o milagre do tanque de Betesda e após a oposição da liderança religiosa, qual foi o posicionamento de Jesus? Como Jesus se defendeu dessas acusações? Das acusações de quebrar o sábado, de não observar, não guardar o sábado. Veja João, capítulo 5, dos versos 16 a 18. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, a defesa de Jesus, quando Jesus disse que seu pai trabalhava. E qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus, irmãos, é manter o universo, é manter cada uma das coisas criadas, é dar estabilidade para o universo. E ele diz assim: meu pai trabalha até agora, portanto, meu pai é Deus. E se meu pai é Deus, eu também sou Deus. E agora, ele era acusado não somente de transgredir o sábado, mas também de dizer ser igual a Deus, o que era blasfêmias. Veja o texto da nossa lição. À primeira vista, é enigmático que João 5,18 pareça dizer que Jesus violava o sábado. No entanto, um estudo mais atento de João 5,16 a 18 deixa claro que, de acordo com o próprio Jesus, o trabalho que ele fazia no sábado estava em perfeita harmonia com seu relacionamento com o Pai. Deus não para de sustentar o universo no sábado. Consequentemente, ao fazer aquela atividade no dia sagrado, Deus estava reivindicando ser de natureza divina. Os líderes religiosos o perseguiam com base na suposta violação do sábado e em sua reivindicação de igualdade com Deus. Olha, irmãos, no sábado o sol nasce da mesma maneira, no sábado a chuva, no sábado nós respiramos, a atmosfera continua no sábado. Por quê? Porque o Senhor trabalha até agora. O Senhor continua trabalhando. O trabalho do Senhor Jesus no sábado agora, falando especificamente acerca do Senhor Jesus, não era um trabalho secular, em seu próprio benefício, mas era fazer o bem aos necessitados. A Bíblia não diz que Jesus no sábado trabalhava na marcenaria, na carpintaria junto com seu pai, mas diz que Jesus fazia o bem. Jesus defendeu as suas ações em 3 etapas. Primeiro, explicou seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus mostrou que ele e o Pai agiam em harmonia, a tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo, como para ressuscitar os mortos. Jesus disse que ele tinha harmonia, sintonia perfeita com o Pai. Em segundo lugar, irmãos, de João, considerando João 5, 31 a 39, Jesus mencionou 4 testemunhas que atestavam que ele era o Filho de Deus. Cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus. A primeira das testemunhas era João Batista. João Batista foi o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus, a reconhecer Jesus como Messias. Você pode ver isso entre os versos 31 até 35 de João 5. Veja lá, João Batista, então, era a primeira testemunha. A segunda testemunha, então, era agora os seus milagres. Veja, vou ler o verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus estava dizendo assim: os milagres que eu faço, esses milagres que vocês dizem que eu não poderia fazer no sábado, esses milagres e os outros atestam que eu vim para fazer a obra do Pai, que eu vim, que o Pai é que me enviou. Mais ainda, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Não somente os milagres, mas o próprio Pai. Lembra no batismo do Senhor Jesus, Marcos 1, verso 11, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mais ainda,
além de João Batista, além dos milagres, além da palavra de Deus, da voz de Deus, as Escrituras atestam de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Outras versões desse verso diz assim: vocês que pensam, procuram encontrar nas Escrituras a salvação, vocês que procuram encontrar nas Escrituras o Messias, elas testificam de mim. Essa era uma outra testemunha. 4 testemunhas de que Jesus era o Messias: as Escrituras, Deus o Pai, João Batista e os milagres efetuados por Jesus. Por último, Jesus faz uma condenação aos seus detratores. João capítulo 5, versos 40 a 47. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Ora, o que acontecia com todas essas testemunhas? Testemunhas das Escrituras, testemunha do Pai, testemunha de João Batista, testemunho dos milagres. Eles não queriam vir a mim. Isso quer dizer, eles tinham uma atitude deliberada de não ir a Jesus. Não queriam encontrar Jesus. Não queriam reconhecer Jesus como o ungido. Veja ainda, o que caracterizava esses detratores era a falta de amor. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Verso 42. Não tinham amor de Deus? Na verdade, não tinham. Como que poderia ter amor de Deus alguém que se incomodava com uma cura de alguém que tinha 38 anos, estado paralítico, se incomodava porque aquela cura tinha sido no sábado. E falava, agora você não podia carregar a cama porque é sábado. Mais ainda, eu vim em meu nome, o nome de meu Pai, e não me recebestes. Eles não somente não iam ter com Jesus, mas eles se opunham ao Senhor Jesus. Como é que eles se opunham? Por que eles se opunham ao Senhor Jesus? Vós os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Eles não podiam glorificar a Cristo. Por quê? Porque eles glorificavam-se a si próprios. O orgulho, a vaidade, a posição hierárquica diante da igreja. Eles não podiam agora se submeter e glorificar aquele moço carpinteiro que agora vinha mostrando qual era a verdadeira religião. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Sim, aqueles líderes religiosos se fundamentavam no Velho Testamento, se fundamentavam em Moisés, nos escritos de Moisés. E o Senhor Jesus diz assim: vocês vão ser julgados por Moisés. Quer dizer, vocês vão ser julgados pela Escritura. Porém, se de fato cresces em Moisés, também creris em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O Senhor Jesus estava falando da importância dos ensinos de Moisés. Era preciso, era necessário, é necessário ainda crer nos escritos de Moisés. Crer nas Sagradas Escrituras, na integralidade das Sagradas Escrituras. É impressionante, irmãos, que alguns cristãos de hoje ainda dizem que o Velho Testamento não é necessário, que o Velho Testamento não é importante, que ele foi importante até o Senhor Jesus, mas depois do Senhor Jesus não foi mais. Aqui o Senhor Jesus estava atestando a necessidade, a importância do Velho Testamento. Crer nas Escrituras, crer integralmente nas Escrituras. Se nós não cremos nas Escrituras, irmãos, se nós não cremos nos relatos das Escrituras, nos relatos fantásticos das Escrituras, nos milagres das Escrituras, se não cremos nisso, não precisa crer em Cristo não, irmãos. Porque são as Escrituras que testificam do Senhor Jesus. Eu quero muito que o Senhor me ajude para que eu possa crer integralmente nas Escrituras. E crendo integralmente nas Escrituras, possa crer também no Senhor Jesus Cristo, aquele que me salvou e que salva a cada um de nós.